Momento Saúde no ar, com esse tempo extremamente seco, então vamos falar sobre as doenças respiratórias que acontecem justamente nesse período. Participe com a gente, 16997237684, nosso WhatsApp, apontando a câmera do seu celular para esse código que está na tela, já vai direto para o WhatsApp e você fala com a nossa produção. Envie seu nome e também a cidade e logo na sequência a pergunta que faremos aqui para o Dr. Júlio César Bruno, médico pneumologista. Doutor, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Já vou direto então para a pergunta da Liamar da Vila Virgínia. Ela perguntando o que deve fazer quando o tempo estiver extremamente seco para evitar as doenças respiratórias. Doutor, ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa pergunta é uma pergunta-chave nesse momento que a gente está vivendo, né? O que fazer? Né, nessa situação assim bem problemática que nós enfrentamos todos os anos. Eu acho que eu sempre costumo brincar que é mais ou menos aquela receita das nossas avós, das nossas mães quando a gente era pequenininho, ou seja, procurar hidratar bem, se manter bem hidratado. Parece fácil isso que eu estou falando, mas não é muito fácil. Principalmente, eu costumo dizer, naquelas faixas etárias extremas da nossa vida, né? Os pequenininhos, as crianças, os lactentes e os idosos. Eles têm dificuldades por uma série de motivos aí para se hidratarem, né? Obviamente, em relação a criança não ter acesso a essa hidratação e o idoso não ter a sede igual, vamos dizer assim, uma pessoa de média idade apresenta. Então, procurar se manter hidratado o máximo possível e procurar se hidratar não só sistemicamente ou via oral, mas hidratar a pele, se for possível, hidratar o olho, hidratar mucosas, né, mucosas respiratórias. Isso acaba ajudando bastante nessa situação, pode-se dizer quase que dramática que a gente enfrenta todos os anos. Doutor, e aí, além desse tempo seco, com a baixa umidade do ar, a gente tem queimadas, né, que aí pioram esse cenário ainda. E a pergunta do Kleber, então, como fazer diante desses incêndios que têm acontecido para evitar contrair alguma doença respiratória? Por exemplo, doutor, no meio de um incêndio com muita fumaça, máscara ajuda em certas situações? Olha, na verdade, essas máscaras que a gente está acostumado a ver médico ou cirurgião usando, acabam não ajudando muito, porque depende muito do tamanho da partícula que você está inalando. Então, você acaba inalando o que a gente chama de micropartículas, né? Isso daí acaba entrando na nossa circulação via respiratória. Então, isso, para você ter uma ideia, não só afeta a área respiratória, mas afeta o nosso organismo como um todo. Cai na circulação sanguínea e afeta vasos, afeta coração, consequentemente, afeta rins e assim por diante. Então, procurar evitar o máximo que puder. Aqueles indivíduos que não podem, vamos dizer assim, trabalham, o bombeiro que trabalha perto desses incêndios, o trabalhador rural que acaba, vamos dizer assim, ajudando nessas brigadas anti-incêndio, procurar tomar cuidado em relação a tempo de exposição, a proximidade muito desse material particulado. Então, a gente sabe que nessas inversões térmicas que a gente acaba tendo na nossa região aqui, esse material particulado, inclusive, ele fica em suspensão no ar, né? Então, com essa umidade relativa baixa do ar e com essas inversões de temperatura, nós temos assim uma tempestade realmente perfeita para ter uma série de consequências respiratórias e sistêmicas, ou seja, o nosso corpo ele acaba sofrendo de uma maneira geral. Pergunta da Andréia Nicolucci de Ribeirão Preto, doutor, e essa pergunta dela aqui vale ouro, porque ela quer saber como faz para acabar com essa tosse que não vai embora e o que tem de gente tossindo não é brincadeira. Olha, nós estamos enfrentando esse ano, talvez mais do que o ano passado, eu não tenho esse dado estatístico, mas é uma impressão da minha parte, que 2025 nós estamos enfrentando aí uma epidemia, pode-se dizer, de tosse. E, geralmente ela é causada não só pelos fatores ambientais que nós comentamos há pouco, mas por algumas viroses respiratórias, resfriado comum, que acaba dando uma inflamação
em vias aéreas superiores e às vezes em vias aéreas inferiores. E por uma série de fatores, pode-se dizer, complexos, em relação a cada indivíduo tem alguma particularidade que faz com que essa tosse prolongue. O que eu posso dizer assim, não tem uma receita generalizada, além do que a gente acabou de dizer em relação à hidratação, manter mucosas hidratadas, manter, vamos dizer assim, o nosso ambiente, principalmente domiciliar, e mesmo o ambiente aí do trabalho, o mais limpo possível, evitar, vamos dizer assim, que tenha concentrações de muita bagunça, ou seja, limpar com pano úmido. Eu sempre digo sobre hidratação, não só sistêmica, mas manter uma umidificação do ar com uma toalha molhada ajuda pouco, mas ajuda. Colocar um umidificador também. Agora, cada tosse ela é diferente de indivíduo para indivíduo. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente chama de automedicação. Se essa tosse estiver persistindo, estiver se intensificando, tiver alguma outra particularidade, por exemplo, muita secreção na tosse, febre, falta de ar, indisposição, procure um atendimento médico, né? Um atendimento médico aí vai ser bem vital, principalmente quando essa tosse persiste mais de 15, 20 dias e apresenta alguns outros sinais, não somente a tosse. Flávio do Jardim Paulista, doutor, qual a recomendação dos corticoides para tosse? Quais os perigos desta medicação? Olha, uma bela pergunta, eu nunca tinha me feito numa entrevista essa pergunta. O corticoide, hoje em dia, ele tem sido usado de uma maneira, vamos dizer assim, quase que uma medicação genérica, tossiu da corticoide. E não importa se seja criança, se seja adulto. E nós temos uma série de pessoas, indivíduos que não podem usar o corticoide. Por exemplo, o exemplo mais clássico é o indivíduo que tem diabetes. Vai alterar a taxa glicêmica, vai alterar bastante. E muitas vezes não tem uma eficácia realmente com o uso do corticoide. Existem indivíduos, por exemplo, que têm alergia respiratória, que têm asma, que às vezes o corticoide está indicado, mas por isso que eu falei há pouco sobre a automedicação. O corticoide parece um santo milagroso, mas ele pode causar uma série de efeitos colaterais. Pode aumentar o diabetes, ou pode desestabilizar o paciente diabético, pode causar hipertensão. O paciente às vezes não sabe, por exemplo, que tem glaucoma e aumenta a pressão do olho. Então, é uma medicação que parece bastante simples, bastante inócua. Quase todo mundo tem lá o seu corticoide, principalmente líquido, né, xarope, e qualquer tosse já vai lá e toma. O nariz está escorrendo, toma corticoide. Tomem cuidado com isso. O assunto continua sendo tosse, doutora Camila. É possível diferenciar a tosse de bronquite daquela do refluxo do dia a dia? Esse diagnóstico, até para nós, às vezes se torna complicado. A gente tem que fazer uma série de investigações clínicas, às vezes laboratoriais, fazer exames, vamos dizer assim, subsidiários para que a gente possa realmente ter um diagnóstico diferencial. Se aquele paciente está tossindo por uma bronquite, por uma asma, ou se essa tosse é proveniente de um refluxo gastroesofágico. Às vezes, esse refluxo gastroesofágico, ele vem junto também. A pessoa tem asma e tem refluxo. Então, a medicina, muitas vezes, ela não é, vamos dizer assim, uma coisa só, dando, por exemplo, esse sintoma que é a tosse. Então, a pessoa tem o refluxo e tem a asma, isso tudo faz com que essa tosse se torne crônica, persistente. A gente precisa ficar muito atento, não só tratar uma coisa ou outra. A Daiane de Orlândia perguntando se é normal o nariz escorrendo com frequência nesse período. E já emendo com a pergunta do Luan, o senhor já falou, mas vamos orientar o Luan também. Olhos ardendo, bem secos, precisa hidratar também, né, doutor? Precisa hidratar. Você sabe que essa é uma situação que eu costumo pedir para que se use bastante solução fisiológica, mas eu faço uma analogia como tomar banho várias e várias vezes por dia. O que vai acontecer? A pele vai ressecar, né?
Se a gente usar muito soro quando o nariz está seco, não tem muita secreção, o que pode acontecer? Essa mucosa ressecar. Então nós temos alguns produtos no mercado, isso é muito fácil se conseguir em qualquer farmácia, se informe com o farmacêutico, ele vai apresentar gel hidratante. Muitas vezes, quando ele está seco, não tem secreção, aquela secreção espessa, abundante, usar gel hidratante. Agora, em relação ao olho, a gente pode usar o que nós chamamos de falsa lágrima. Isso realmente acaba ajudando muito naqueles olhos que ficam ardendo, ficam lacrimejando, ficam avermelhados. Então, isso faz com que essa conjuntiva fique seca e cause uma série de transtornos, né? Então, a falsa lágrima costuma ajudar bastante. Doutor, esse tempo seco piora os sintomas de quem está se recuperando de embolia pulmonar? Pergunta da Luciana, do Jardim Paulista, em Ribeirão. Olha, pode realmente piorar, mas eu não estou vendo aqui uma correlação direta, a não ser que esse paciente ele apresente alguma doença pulmonar prévia. Mas se ele tem a tosse, tem falta de ar e o tempo está muito seco, o desconforto pode ser realmente maior nesse indivíduo que tem uma embolia pulmonar, principalmente se a embolia pulmonar for mais extensa. Então, realmente a sintomatologia pode ficar um pouquinho mais exacerbada. A Elizabeth de Cravinhos, doutor, dizendo que está com pneumonia, se isso a impossibilita de trabalhar, se ela tem que fazer repouso ou não. Dependendo da condição, a pessoa pode trabalhar. Depende, por exemplo, se essa pneumonia viral, que dia do diagnóstico, pode ser no 5º dia, 7º dia. Geralmente, nós procuramos manter o indivíduo no período da febre, realmente não entrar em contato o mínimo possível com outras pessoas, inclusive no trabalho. Então, geralmente, um paciente com pneumonia, ele tem uma dispensa por volta de 4 a 5 dias. Se tiver, vamos dizer assim, uma pneumonia que está sob controle, não é uma pneumonia extensa, se o paciente, está vendo como cada indivíduo é de uma forma. Se eu tenho uma pneumonia num idoso, eu penso de uma forma, numa criança de outra forma. Se eu tenho uma pneumonia em alguém que tenha, vamos dizer assim, uma doença, uma comorbidade, por exemplo, um diabetes, uma insuficiência cardíaca, é um paciente com mais cuidado. Mas se for um indivíduo rígido, não tem um extremo de faixa etária, está relativamente bem, em torno de 4 ou 5 dias ele pode voltar a trabalhar se não tem sintomas aí de mal-estar, inapetência, falta de ar e assim por diante. Médico pneumologista aqui em Ribeirão Preto, Dr. Júlio César Bruno, agradeço muito a presença do senhor com a gente aqui, suas dicas, esclarecimentos, um abraço e até mais, viu, doutor? Até mais, tudo de bom. Muito obrigado.